Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de terra e o golpe de 1964. E aí, é importante vocês terem em mente alguns conceitos que vão nortear a nossa videoaula. São eles: o golpe militar de 1964, a questão fundiária, a elite orgânica, o complexo IPES-IBAD, a reforma agrária e a participação dos Estados Unidos. Então, confere aí. Para a gente começar essa aula, vamos começar com uma reflexão. Por que a questão da terra sempre é tão presente na história do Brasil? Os antecedentes do golpe de 1964 englobam várias temáticas. Para entender esse contexto, é necessário voltarmos bem atrás e falar da questão fundiária no Brasil, posto que essa foi uma das questões que proporcionou o golpe de 1964. Pode-se dizer que a questão de terra começou desde a instauração das capitanias hereditárias, com a adoção das Seis Marias. Basicamente, as Seis Marias eram concedidas pelo rei de Portugal. Com isso, cada donatário, que era o detentor da capitania hereditária, tinha a função de realizar a doação de Seis Marias para os demais colonizadores. Ao longo da colonização, os proprietários das Seis Marias tornaram-se os grandes proprietários de terra que compunham a elite colonial. Outra data importante para falar da questão de terra no Brasil é a legislação de 1850, mais precisamente, a Lei de Terras. Em resumo, essa lei assinalou o predomínio dos grandes latifundiários no cenário político do século XIX. Essa lei surgiu em um momento em que o Brasil vivia com um fluxo de imigração intenso devido ao fim do tráfico negreiro. Como forma de assegurar as terras aos grandes latifundiários brasileiros e como uma forma de conter a futura concorrência desses imigrantes, essa lei foi criada. A questão de terra ainda volta a ser discutida durante a Era Vargas, uma vez que chocava com os interesses industriais em relação aos trabalhadores do campo e dos grandes proprietários de terra. Com a ascensão de Vargas, é realizado um novo pacto político em que abrangia esses dois polos da população. Está na criação das Ligas Camponesas no Nordeste na década de 1950. Esse movimento era liderado por Francisco Julião. Essa imagem retratada no vídeo é a capa do documentário Brasil Terra Conturbada. Nele, podemos ver como Julião agia no campo, levando informação sobre como o comunismo poderia ajudar na realidade dessas pessoas. Além disso, durante a década de 1950 e o início de 1960, a questão agrária se torna mais evidente. Ainda falando desse assunto, no documentário Brasil Terra Conturbada, ressalta também a importância da luta dos trabalhadores rurais na questão sobre melhores condições de trabalho. Em 1959, no governo de Juscelino Kubitschek, foi criado a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. O objetivo desse órgão era produzir estudos sobre a situação socioeconômica do Nordeste a fim de ter soluções. É importante pontuar que os movimentos sociais ganharam certo protagonismo no governo de João Goulart na década de 1960. Em 1963, foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural. Essa lei abrange os direitos como sindicalização, salário mínimo, férias, repouso semanal remunerado, aviso prévio e indenização. O Estatuto também prevê medidas de proteção especial à mulher e ao menor. Porém, é necessário mencionar a conjuntura da época. Existia um grande temor que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Isso decorria muito da Revolução Cubana de 1959. Por isso, o medo do comunismo era tão forte. Dito isso, posso dizer que o campo efervescia. Francisco Julião conseguiu propagar suas ideias no campo e as ligas camponesas avançavam cada vez mais. É no governo de João Goulart também que os movimentos sociais ganham força. O ápice dessa situação vai ser quando João Goulart propagar as reformas de base. E isso vai despertar a raiva dos conservadores, militares e dos Estados Unidos. Cabe destacar que Jango incluía a reforma agrária na reforma de base. Mas é necessário pontuar que essas medidas não são revolucionárias. Conforme Caio Navarro, a reforma agrária defendida pelo presidente iria abranger as necessidades do capitalismo industrial brasileiro, além de atender à ordem burguesa. Não tem como não falar desse tema sem mencionar o comício da Central do Brasil. Será reproduzido agora um trechinho desse comício. E eu quero que vocês reparem nas principais características do discurso de Jango que causaram tanto temor nos grupos envolvidos. O governo, que é também o povo, e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis
de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. No livro O Governo de João Goulart e o Golpe de 64, Toledo afirma que ao longo do governo de Goulart irá surgir um novo contexto político-social, que será definido como um momento de grave crise econômica, maior mobilização política das classes populares e o crescimento do movimento dos trabalhadores urbanos e do campo. Jango tenta conseguir o apoio dos sindicatos e das classes populares com essas reformas. Uma consequência dessa lei vai ser o aumento das pressões dos camponeses em vista de uma melhoria da sua condição de trabalho, uma vez que os trabalhadores do campo viviam em situação de vulnerabilidade. Eles muitas vezes trabalhavam no latifúndio em troca de uma terra improdutiva. Esse é o retrato do passado da oligarquia rural. É nítida a medida que a terra cultivada para a elite agrária não é cedida para o plantio de alimentos para os seus trabalhadores. Por outro lado, houve uma modernização da agricultura. Essa abrangeu apenas médios e grandes latifundiários. Esse grupo comprou, por meio de uma associação com o setor industrial, máquinas modernas e fertilizantes. É com esse grupo que vamos para o segundo tópico dessa discussão. Mas, antes de irmos para ele, vamos pensar um instante. Por que a elite brasileira tem tanto medo da reforma agrária? Durante o governo de Jango, a elite política dominante criou um obstáculo para conter a reforma agrária e os movimentos sociais. Essa elite vai ser denominada por Dreyfus como elite orgânica. Esse grupo objetivava conter as forças populares e levar os interesses multinacionais se associando ao Estado. Com a mobilização de uma elite intelectual e empresarial, lançava-se uma campanha político-militar que mobilizava a burguesia nacional e transnacional, e que se associava às forças armadas, convencendo-a de sua causa. É nítida a influência da burguesia nacional e transnacional no golpe de 1964. Segundo Dreyfus, essa burguesia se articula em torno do complexo Ypres e Bade para a tomada do poder político. Esse grupo encontrava apoio dos militares. Com isso, vai ter autoridade para a defesa e a concretização de seu programa modernizante e conservador. Ainda de acordo com Dreyfus, a elite orgânica, em conjunto com os militares, desejavam compartilhar do governo político e moldar a opinião pública. Por isso, criaram o IBAD, a fim de conquistar o poder. Esse grupo vai agir como um bloco político que organiza grupos de pressão contra o governo populista. Como vocês bem sabem, o Enem gosta de questões que interpretam charges. Que tal vocês interpretarem essa imagem agora? Coloquem no seu caderno e nos comentários do vídeo o que ela representa no contexto apresentado. Segundo Caio Navarro, João Goulart trilha um caminho nacional reformista, no qual tenta atrair a burguesia industrial e o setor agrário. Só que as reformas de base fazem com que esse bloco oligárquico entenda que perdeu apoio político. Com isso, iniciou a construção do IPES. O complexo IPES e BAD se tornou um verdadeiro partido político da burguesia e seu estado maior para a ação ideológica, política e militar. Esse grupo era formado por empresas privadas nacionais e estadunidenses, além do próprio Estados Unidos, que financiou o complexo. Nesse sentido, é possível considerar o golpe de 64 como uma estratégia planejada pelas classes dominantes, liderada por multinacionais e apoiada pelos Estados Unidos, como mostra o filme O Dia que Durou 21 Anos, por meio de campanhas ideológicas. Depois do golpe, a elite das classes dominantes manteve a natureza capitalista, voltada para a grande concentração de propriedade na indústria e integração com o sistema bancário. Por isso, nos anos da ditadura, mesmo com a perseguição aos trabalhadores, a luta pela terra crescia, demonstrando que, mesmo em tempos de autoritarismo, os movimentos sociais resistem na busca por seus direitos. Além disso,
Nesse mesmo documentário é explicitada a indignação dos Estados Unidos sobre a situação no Brasil. Os Estados Unidos teve um papel decisivo para a instauração do golpe no Brasil. No documentário é mostrado o medo desse país em que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Por isso, vão mandar navios para garantir o golpe dos militares na Operação Brother Sam. Mas, como não haverá resistência, essa força naval não foi necessária. Os golpistas supunham que teriam resistência e, com isso, colocou seu plano em ação. Em primeiro lugar, o Estado brasileiro devia se proclamar um estado de beligerância e demandar o reconhecimento internacional. Em segundo lugar, uma junta militar deveria subir ao poder. E, em último lugar, o presidente da Câmara deveria assumir. Posteriormente, Castelo Branco assume o poder, apoiado pelos militares e pelos Estados Unidos. Senta que lá vem a história. As fontes e as referências bibliográficas estão todas na descrição do vídeo. E na descrição também está um RPG sobre o golpe de 1964 para vocês se divertirem. Agora, a última questão que fica é uma reflexão para vocês. Vocês conseguem notar que na história do Brasil existem algumas continuidades? E aí, gostaram da aula? Deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Obrigada por assistir.